Muito difícil ficar em casa para quem tem uma rotina super agitada, que sai cedo e faz muitas coisas, então ficar em casa é bem difícil. O nosso estado, o Amapá, entrou em colapso já, é o estado com maior percentual de casos de coronavírus no Brasil. Nós estamos com 308 casos confirmados, já 7 óbitos e 29 hospitalizados. Assim, nós já entramos em colapso, nós já estávamos em colapso há muito tempo. A nossa rede pública da saúde é muito complexa e com essa pandemia ficou mais complexo ainda. O governo inaugurou uma rede com 13 leitos de UTI, mas não são suficientes. Nós já estamos pedindo ao governo um hospital de campanha com pelo menos 100 leitos. Temos aí a expectativa da inauguração do hospital universitário com 32 leitos, mas está crescendo de uma forma muito complexa. O prefeito decretou que as pessoas só podem sair de casa com máscara, mas a gente tem um estado com 25% da população abaixo da linha de pobreza e a gente não vê uma distribuição efetiva dessas máscaras. Não adianta a gente só fazer decreto e colocar todo mundo em casa, fechar o comércio e não dar condições para que essas pessoas fiquem em casa. E quando elas tiverem que sair, exigir o uso de máscara, sem ter essa distribuição. Ontem já está sendo liberado R$600 do governo, as pessoas estão indo para a Caixa receber numa aglomeração terrível. Então, assim, não tem um protocolo dessas pessoas ali, o policiamento está sendo efetivo, mas muito complicado você ter 1.000, 2.000 pessoas dentro de um estabelecimento. E aí a gente está tendo essa propagação cada vez maior, cada vez maior. E as pessoas, a gente precisa de fazer uma distribuição de renda efetiva. Só falar que vai distribuir R$600, depois só dia 27, dia 28, o governo não está fazendo uma distribuição de alimento, de renda para chegar na ponta. As pessoas estão passando fome. E esse problema da fome vai matar muito mais do que o coronavírus. A gente aprovou ontem a MP 905, mas a gente tem aqui projetos importantíssimos para ser aprovados. A gente precisa, assim, de uma resposta do plenário da Câmara, de quem está fazendo a limpeza, de quem está na recepção dos hospitais. Todas essas pessoas, os vigilantes, eles estão sendo contaminados. E qual é a proteção dessas pessoas? Eu vejo, assim, eu falo por mim, porque aqui nós somos deputados do Brasil, mas a gente representa um Estado, e a nossa saúde está cada vez pior, cada vez pior. E achar que é mandar as pessoas ficar em casa que vai resolver, se você vai ao supermercado, você também está propício a ser contaminado. E aí você volta para casa e leva o vírus para a sua família. E quais as medidas que a gente tem efetiva para as pessoas ficarem em casa? E quem está nos hospitais? A gente não tem estrutura. Máscara, não sei se vocês viram o vídeo que está rolando aí nas nossas redes sociais, a máscara é totalmente fina. Como que vai proteger essas pessoas nos hospitais? Não tem condição. Ah, mas não tem máscara para vender, não tem álcool gel. Gente, vamos produzir máscara. Vamos pegar as costureiras, vamos contratar isso, já deu decreto de calamidade, pode contratar, contrata as costureiras e vamos produzir máscara e distribuir para a população. Ah, não tem álcool gel, então vamos aprovar aqui para distribuir material de higiene. Vamos para as áreas mais carentes e vamos distribuir. Você chega em algumas áreas que não tem nem água. Aí você vai pedir à população para ficar em casa, para tomar banho, para lavar as mãos, não tem água. E fora isso, falando como mulher, os índices de violência doméstica estão aumentando. Eu achei assim, eu olhei aqui a pauta, criação do site, eu acho extremamente importante, e dentro desse site, a gente fazer também medidas preventivas, de como ter uma boa convivência em casa. Fazer atividades recreativas com as crianças, para poder ocupar mais o tempo. Então, achei o site super importante, a gente poderia pensar nesse site também com essas informações para as pessoas, e estabelecimento de visitas técnicas, eu já fiz até o meu ofício. Eu acho importantíssimo a gente fazer as visitas técnicas e a gente também ajudar aos estados e municípios que estão nessa calamidade maior, que estão nesse colapso, a gente fazer tipo uma cartilha, do jeito que o presidente também informou para o Ministério há muito tempo atrás, as medidas que poderiam ser tomadas, a gente poderia sair dessa comissão algumas medidas que orientassem alguns estados que já estão nesse colapso maior. E a gente orientar
Porque muitas vezes prefeitos de cidades pequenas, eles não têm nem a noção do que pode acontecer. Podem morrer muitas pessoas? Podem. Tem muitos casos subnotificados? Tem. Tem muitos casos também que a pessoa morre e estão falando que é Covid-19. E aí? A gente já indicou aqui um protocolo porque não tem exame para todo mundo. Se a gente tivesse, ia ser mais fácil, mas como não tem, então que a gente pudesse orientar a população, porque ficar em casa não é fácil. Eu vejo por mim, tem dia que eu estou desesperada para sair de casa, não é fácil. Agora, para aquela pessoa que mora numa casa de 10, 20 metros quadrados, de 4, 6, 8, 10 pessoas, é muito mais difícil. A gente tem que pensar nessas pessoas também. E essa renda tem que chegar lá na ponta, para que essas pessoas tenham pelo menos o que comer. Então, é isso. Obrigada. Deputada, eu queria aqui, aproveitando, né, essa situação do Amapá, que a senhora passou uns números aqui que deixou a gente, Padilha, de só balançava a cabeça apavorado, porque conhece o Brasil como um todo por ter sido ministro e também feito um grande trabalho na sua formação no meio indígena, conhece a região norte de uma maneira como a gente não teve oportunidade ainda de conhecer. Confesso que eu não tive oportunidade ainda de conhecer a região norte com essa profundidade. Acho que a gente fazer uma indicação da comissão direta ao Ministério da Saúde que monte um hospital de campanha de maneira urgente. O Ministério da Saúde, assim como está fazendo aqui no estado de Goiás, monte no estado do Amapá. Até porque eu posso até estar enganado, mas eu acho que são os estados com menos capacidade financeira que deveriam receber a primeira ajuda do governo federal. O estado de Roraima, o estado de Rondônia, o Amapá, Manaus, na situação que está, que tem mais dificuldade. Tem dificuldade física, porque não tem estrutura física, tem a dificuldade financeira e tem uma outra dificuldade maior, Padilha, que é de profissionais. Precisa levar uma força de trabalho para poder estar lá na ponta, até porque nós temos 20% da força de trabalho contaminada por mês, a cada 15 dias, quase 20% da força de trabalho. Então, acho que a gente tinha que fazer uma indicação, né, relatora, específica para o governo federal, fazer uma medida imediata para o estado do Amapá, que já está colapsado e vai ter dificuldade na resposta. Acho que isso aqui a gente deveria fazer uma indicação, à tarde a gente já conversa diretamente com o ministro, mas acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado para os estados com